Don't know why I didn't come. I left to buy in a house of fun. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Stand leading in places, catching teardrops in my hand. Soraya Castelo Branco e banda Simply Life, agora, essa semana, sexta-feira, às 22 horas, live, né? Às 22 horas no Finesse. Olha, nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Por que a gente não consegue transformar a distração para reter a atenção, principalmente em escolas? A gente tem perdido um pouco a oportunidade de se dar bem no sentido apropriado, não pejorativo da palavra, com a tecnologia. Existe um padrão de felicidade hoje com o uso extremo das redes sociais. Ele é fake? Ele é falso? Como é que os nossos professores podem usar a tecnologia, que não é só high-tech, a serviço de um aprendizado mais eficiente? É possível virar esse jogo? A gente perder tanto tempo com a internet? É tanta coisa para perguntar que a gente resolveu trazer uma especialista, doutoranda no assunto. Eu tenho o prazer de receber Eliane Pierotti. Ela está terminando o doutorado em Educação na Universidade Federal do Ceará. É professor titular com dedicação exclusiva da Universidade Estadual do Piauí, tem experiência na área de educação, é claro, com ênfase em processo de ensino-aprendizagem. Ela tem também graduação em pedagogia na Universidade Federal do Piauí, é uma apaixonada por educação, é especialista em psicopedagogia, clínica institucional e tem várias formações, entre elas a sociopsicomotricidade e mestrado em educação pela Universidade Federal do Piauí. Ou seja, ela está pesquisando e a gente vai fazer algumas perguntas para ver se a gente consegue entender o que está acontecendo. Antes de começar a entrevista com a nossa convidada, eu queria chamar um VT para você entender um pouco melhor sobre o que vamos conversar, porque o que vamos conversar é uma pesquisa que acaba de ser publicada pela Universidade de Stanford, que exatamente fala desse assunto. Vamos ver junto. Na medida que os jovens passam mais tempo em computadores, smartphones e outros dispositivos, pesquisas questionam como todo esse tempo em frente a telas e de atividades multitarefas afetam a habilidade de crianças e adolescentes em focar e aprender, até mesmo dirigir carros. Um estudo da Universidade de Stanford apresenta um novo questionamento: como a tecnologia está afetando a felicidade e desenvolvimento emocional dos jovens. A resposta no estudo de hábitos online de meninas de 8 a 12 anos é que aquelas que dizem que gastam uma quantidade considerável de tempo usando plataformas multimídias se descrevem menos felizes e socialmente menos confortáveis do que as que dizem que gastam menos tempo com atividades multitarefas. Pesquisa, é claro, mesmo sendo de uma universidade importante como Stanford, que pela primeira vez passou no ranking das melhores universidades do Brasil, Harvard. É uma pesquisa que precisa ser aprofundada, mas ela traz já percepções que são polêmicas em relação à internet. Queria o seu comentário sobre essa pesquisa para a gente começar a conversar. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, professora, doutora Eliane, para falar de um assunto tão importante. Primeiro, eu que agradeço o convite. A pesquisa em si, né, na verdade, o meu apaixonamento pela educação de um modo geral é tentar compreender a criança, o jovem, e atualmente a minha busca é o estudo pela docência e a formação de professores. Mas a pesquisa, esse impacto, essa relação direta da felicidade ou infelicidade relacionada à tecnologia, o que a gente precisa pensar é a tecnologia, como ela chegou para ser relacionada ao jovem. Nós, adultos, precisamos pensar como é que nós nos relacionamos com a tecnologia para pensarmos de que forma essa relação, né, está diretamente afetando o jovem, porque ele
naturalmente se relaciona muito bem já com a tecnologia. Então, eu até fiquei assim, por que relacionar a questão da felicidade? Porque esse jovem, ele tem um convívio já num ambiente familiar. Então, vamos pensar, de onde é que esse jovem vem? Ele vem de uma família, ele vem de uma escola que não necessariamente só, né, tem o convívio só da tecnologia. Ele é um nativo digital, mas ele também tem um ambiente familiar, né, que não só da tecnologia. E também, o que é felicidade para esse jovem? O que é felicidade para esse jovem? Então, assim, vamos dizer, não vamos responsabilizar a tecnologia de imediato a felicidade ou não desse jovem. Por quê? Porque ele já é um nativo digital. Porque se a tecnologia vai afetar a felicidade, o desenvolvimento emocional dos jovens, outras coisas são mais preocupantes que vão afetar essa felicidade. Quem é esse jovem? De onde ele parte? Como é o relacionamento desse jovem com a família que ele Outros vive? aspectos mais relevantes, não é? Outros aspectos mais relevantes, né? A escola desse jovem, a família desse jovem, o ambiente familiar desse jovem. Então, aí, claro, a tecnologia ela entra, mas não necessariamente como um fator, assim, que para ele vai ser o fator preponderante para definir a felicidade dele. A companhia virtual, você tem muitos seguidores, muitos curtidores, você fala com muita gente no WhatsApp e você faz parte de muitos grupos. Então, você nunca está sozinho. Isso um pouco não dá a sensação de que quando cai a ficha, de que, na verdade, aquilo tudo é virtual? Essa felicidade é impactada? Seria por aí, talvez, o caminho, ou estou falando bobagem? Não. Isso, de certa forma, se torna preocupante no sentido de que, quando a gente pergunta o tempo todo, toda vez que a gente fala de um jovem, a gente quer saber a história desse jovem. Esse jovem, ele foi uma criança, ele tem uma história de vida. Então, todas as pessoas que a gente conhece, a gente sabe dessa história de vida dessa pessoa. Então, vamos imaginar esse jovem partindo dessa história. Então, às vezes, o pai, quando ele vem falar dessa criança ou desse jovem, que ele, às vezes, está preocupado dessa situação que você está falando agora, que tem muitos amigos e que o mundo dele se tornou virtual em excesso, mas como ele era antes, quer dizer, como é que é o relacionamento dele antes, como é que ele vem acompanhando antes, para poder dizer assim, por que se tornou dessa forma? Quer dizer, a tendência é replicar um comportamento virtual semelhante ao que é o comportamento real? Sim. Ou a internet abre outras portas que passa a não esconder mais a timidez, ou a tristeza, ou a depressão, ou os fakes, né? Que você mostra aquilo, não que você é, mas que você quer ser conhecido por aquilo. Isso, o que a gente pode dizer, isso pode a internet, a tecnologia, o que a gente pode dizer, as redes sociais, elas podem acentuar algo que já estava implícito. Há sintomas para isso, doutora Eliane? Eu costumo lembrar uma situação, por exemplo, se você tem uma criança, um filho, você cria seu filho ensinando para ele que é importante dar bom dia ao porteiro da escola, a falar com a pessoa que trabalha na sua casa, se relacionar com as pessoas. Se, de repente, essa criança, esse jovem vai crescendo e passa a não falar mais, a não olhar mais para as pessoas, não interagir mais, e você começa a perceber isso e não toma uma atitude, quer dizer, não passa a querer se aproximar para poder entender melhor essa situação, então, você está vendo o sintoma e não está tomando nenhuma atitude em relação a isso. Que é o isolamento, né? É o isolamento. Em sala de aula, a aprendizagem ela está sendo comprometida pelas mídias sociais? Como lidar com isso? Proíbe ou não proíbe o celular? Dá ou não dá a senha? Pois são vários pontos que nós precisamos falar em relação a isso, porque não é que as nossas escolas, a gente dizer assim, as nossas escolas não estão preparadas, ou os nossos professores não estão preparados. Isso é muito forte, nós generalizarmos dessa forma. Mas o que nós pensamos? Todos os nossos alunos, quando a gente reforça isso, é dizer, os nossos alunos hoje, os nossos jovens, eles são nativos digitais.
Então, a nossa escola, se nós formos pensar, imaginar a nossa escola pública, por exemplo, ela não tem um equipamento, ela não tem um aparato, e também nós podemos dizer, a formação dos nossos professores, podemos dizer, ela também não tem ainda um preparo adequado para atender Não a essa encontramos um demanda. caminho ainda. Não encontramos um caminho Eu ainda. queria até saber, você acha que os protagonistas, os jovens um pouco, são hoje os protagonistas dos seus processos de aprendizagem, através dessa utilização das plataformas tecnológicas, que não tem ainda uma inserção ou uma qualificação da família, da escola, ele está aprendendo por conta dele, ele está assumindo esse protagonismo de aprendizado próprio? Quais são os riscos disso? Você concorda com isso? Olha, eu não estou aqui para dar nenhuma resposta. Eu acho que nós temos muitos profissionais bons na área que podem nos ajudar, mas o que eu posso dizer é assim, se nós temos esses jovens que são nativos, eu repito essa palavra, por quê? Porque a nossa formação provavelmente tenha sido uma formação acadêmica linear, e eles já nasceram numa formação em rede. Ou seja, para esse acompanhamento, nós precisamos nos unir, nós profissionais, a gente tem muito que aprender com eles. A gente é analógico, eles são... Nós somos analógicos e eles são digitais, né? Então, eles já aprenderam em rede, eles já nasceram, quer dizer, eles já nasceram nessa era e nós temos muito que aprender com eles. Para você se conectar a esse aluno, ou a esse filho, ou a esse jovem, você precisa se conectar à realidade dele. Exatamente. Nós continuamos falando de conexões. Estamos E falando você de está nos conexão. dizendo que nada vai substituir no mundo esse olho no olho, esse contato, o tom de voz. Nada. E que, assim, a tecnologia, ela é fantástica. Vamos assim, ver o quão maravilhoso ela é, mas, assim, que nada vai substituir essa afetividade que a gente tanto precisa, que o nosso aluno precisa, que o nosso filho precisa, né, que é necessário, e que, assim, o meu foco, quando eu falo em relação à aprendizagem, não só a aprendizagem escolar, a psicopedagogia, o objeto de conhecimento é a aprendizagem, mas essa triangulação que acontece na relação, né, objeto de conhecimento, ensinante e aprendente, que a gente fala, é os vínculos que se estabelecem. Existem pessoas que não estabelecem vínculos. Então, isso você começa a perceber desde muito cedo. O bebê, ele estabelece vínculo com a mãe, esses vínculos eles vão se estabelecendo com os pais. Até 3 anos de idade, você forma afetivamente uma pessoa para o resto da vida. Que pena que se falou tão pouco sobre isso nos últimos anos, né? Então, eu diria a você que, como mãe, se eu soubesse disso, a gente faria diferente. Então, você que é mãe, que está tendo a oportunidade de ser mãe de crianças, de bebês, que é mãe de primeira viagem ou não, exercita isso, né? São esses vínculos. É incrível o que você está me dizendo, porque assim, são os vínculos. Eu lembro que quando surgiu a televisão, nos anos 50, todo mundo ficou meio apreensivo, teve uma tensão. A televisão ia mudar o comportamento das pessoas. A televisão, muitas vezes, ela presta um desserviço, a gente tem que fazer filtros. Mas a internet também a gente está aprendendo e a gente tem que lucrar com ela. Não há emotion no mundo que substitua um sorriso de verdade cara a cara. E essa busca de vínculos que você nos dá pistas de construir é muito legal de você ter dito isso, porque nos lembra isso. Eu só queria falar em relação, esse vínculo que inicia com as relações parentais iniciais, com a mãe, com o pai, com os familiares, com os professores, então, é fundamental. Sim. Sem vínculo não se aprende, não se é feliz. Sem vínculo não tem relação. Não tem relação. Não adianta você estar na sua casa e mandar um WhatsApp para o seu filho, o almoço está na mesa, vem comer. O que é isso? Abre a porta do quarto e diz, filho, a comida está na mesa, você vem ou não vem? A gente está só esperando você. E aí eu diria para o Mauri, ele não está aí mais, né, Mauri? Acho que está lá para trás. Ele vai ouvir, pode falar. Ele vai ouvir. Assim, essa coisa do tempo voltar, a gente tem às vezes a gente é muito saudosista em relação a esse tempo. Eu me preocupo também com isso, porque o tempo não vai voltar e assim, vamos pensar na forma de tirar esse menino, por exemplo, do WhatsApp, do celular que ele está, e ao invés de
pedir para ele jogar a bola, vai jogar a bola junto com ele. É. Né? Faz uma experiência colaborativa, isso é Ou super então, tecnológico. Pede para ele te ajudar a instalar um software ou alguma coisa. Faz junto. Faz junto. Né? Porque... Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Muito bom tê-la aqui para falar sobre isso, né? Eliane Pierotti, psicopedagoga, com todas essas qualificações que eu citei no começo da entrevista. Obrigada. Eu que agradeço. As nossas dicas da Livraria Anchieta, que está na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Monte Castelo, em São Luís, lá é Moderna, aqui na Álvaro Mendes, no centro da cidade, na Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste. A Isabela Freitas, ela tem 23 anos e ela lançou esse livro. Não se apega, não. Na verdade, ela resolveu que escrever é a dela totalmente. Esse livro, ela nos aconselha a remover das nossas vidas tudo o que torna o nosso coração pesado. Loucos são os que mantêm relacionamentos ruins por medo da solidão. Qual é o problema de ficar sozinha? Questiona ela. Que me desculpe o criador da frase. Você deve encontrar a metade da sua laranja. Calma lá, amigo. Eu nem gosto de laranja. É incrível. Está lá na Anchieta, se fosse você, corria. E aí a gente tem um livro da Claudete Maria Miranda Dias. A Claudete Dias, minha amiga, né, grande pesquisadora. O Piauí que o Brasil quer ver. História, arte e cultura. São os nossos pesquisadores e doutores mostrando o Piauí através da pesquisa para o mundo. E é para o mundo mesmo, porque a Claudete Dias tem pesquisas incríveis. Eu vou para o intervalo comercial com a Soraya Castelo Branco, que vai estar no Finés nessa sexta, a partir das 10 da noite, ingressos na Tocata, com o show Simple Life, que é só com músicas internacionais, e você está tendo só um pedacinho aqui, porque a gente vai se encontrar ela mesmo, né, Soraya? Vamos com vocês. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say,